Fala você, suave? A LKS na área. A gente vai começar no Photoshop. A intenção é criar uma nova interface de vídeo. Eu tô a fim de trocar essa interface. Eu gosto dela, mas eu queria algo com menos brilho, 2.0, mudar a posição também do vídeo aqui para a esquerda. Então a gente vai brincar um pouco aqui no Photoshop. Eu selecionei algumas coisas só para ganhar tempo mesmo, fiz algumas demarcações, importei algumas imagens, mas está tudo muito seco ainda. Eu vou mostrar para vocês como tá e a gente junto vai chegar numa interface, desde o layout aqui no Photoshop até a parte da animação dela dentro do After. Aqui no Photoshop, o que eu fiz? Trouxe o logo, tá aqui, não dá pra ver direito ainda. Trouxe algumas bordas onde eu já delimitei onde vai ficar aqui meu vídeo. Vai ficar, antes era do lado direito, agora eu vou trazer pro lado esquerdo, um pouco mais achatado também, para ter mais espaço aqui para a área do programa. Então eu fiz isso aqui, são só formas no Photoshop mesmo, eu só fiz um retângulo, né, usando a própria ferramenta do programa e deixei na cor do meu interesse aqui, que nesse caso foi roxo. Depois eu posso vir a trocar, fazer alguma mudança, mas por enquanto é isso, certo? Então eu vou trazer a visualização aqui de cada item para ficar separado. Então atrás aqui tem as máscaras. Então a diferença aqui da borda para o retângulo é que eu deixei só o preenchimento do traçado e o preenchimento aqui, o fio normal, né, da forma vazio. E aqui, pensando na máscara, eu fiz o inverso. Então a máscara está preenchida com preto, só para demarcar mesmo e a gente vê o fundo, como o fundo vai ficar. E na hora do after isso vai ser de extremo valor, porque a gente vai usar ela para ocultar, colocando atrás do retângulo para deixar em alfa. Porque nada mais é, eu posso deixar um vídeo, nesse caso aqui tem essa mensagem que fica correndo aqui embaixo, então a interface pode sim ser um vídeo, é só ela ser vazada, né? Ela ter alfa nos lugares certos, que é onde vai estar o seu conteúdo, certo? Então essas aqui são as duas máscaras. E aqui vai começar a brincadeira visual. Eu trouxe algumas imagens. A temática que eu queria abordar na interface é Cyberpunk. Então baixei em bancos de imagem gratuitos mesmo. E já deixando como toque alguns bancos que eu uso é o FreePic. O FreePic é muito bom, vou até mostrar aqui a carinha de cada um deles. Então esse é o FreePic, muito conhecido de todos os criativos. Aqui tem vários vetores e imagens de alta qualidade. Gosto muito desse site, então recomendo ele. Outro que eu uso bastante é o Pexels para buscar imagens, também gratuito, tem várias imagens em alta resolução que salvam bastante durante os projetos. Eu gosto do Unsplash, também tem umas imagens bem contemporâneas com esse ar mais moderno mesmo assim. E gosto de usar, já me ajudou muito também. E aí todos eles têm essa barra de pesquisa, né? Você coloca o tema, seja lá o que for, carros, vai vir imagens de carros. Então, deixem aí salvo porque acaba somando bastante a cada projeto. E agora eu vou mostrar aqui a colagem que eu fiz. Essa colagem tá seca, ela tá meio maluca ainda, porque a intenção é realmente fazer a montagem, o tratamento dela aqui junto com vocês. Então, aqui tem essa textura por cima e aqui por baixo eu vou tirar aqui dos retângulos só um pouco, vou criar um grupo aqui para facilitar. Para criar um grupo é Ctrl G, o atalho no Photoshop. Então, tirando aqui, ó, você vê que eu só fiz esse posicionamento pensando nisso, que essas são as imagens. Aqui tem até uma imagem que não está aparecendo ainda, que é uma moça aqui embaixo, que eu quero que apareça, então eu vou mesclar elas e vou usar a máscara com um pincel suave para ir deixando só onde elas devem aparecer. E também aqui brincar com os modos de mesclagem que o Photoshop oferece para chegar no resultado mais agradável que seja, né? Então isso aqui vai ser uma textura, ela já está nas cores que eu gostaria, ela tem uma pegada meio de parede aqui. Eu não achei ela com tanta resolução a hora que eu estiquei ela aqui para o tamanho da minha tela. Isso é uma tela que está em tamanho Full HD padrão, né? 1920 por 1080. Então eu não sei se eu vou usar essa textura ainda, mas ela está aqui no começo. Então eu vou tirar a visualização de todos, vou deixar só do último. Para você ocultar qualquer camada aqui no Photoshop, basta clicar aqui no olhinho de cada uma delas, que aí você mostra ou você oculta a visualização. Então essa primeira no canto, tá ali, não tem muito o que fazer com ela ainda, talvez eu não use a parte de cima. Então aqui nessa imagem eu vou ativar a máscara dela. Para ativar a máscara basta vir nesse ícone aqui embaixo, que é um retângulo com um círculo no meio. Aparece aqui já a ajuda do Photoshop. Então você clica aqui, com a camada que você quer selecionada, ele vai criar esse segundo ícone aqui na camada, que é a máscara. A máscara funciona de maneira simples. Tudo que ela vem totalmente branca quando você cria ela. Então tudo que é branco dentro da máscara
pode ser visualizado, né? Tá mostrando. Vou usar a ferramenta pincel aqui, o atalho é B, eu uso o atalho, mas basta clicar aqui também na ferramenta pincel. E aí os atalhos do Conshade para aumentar e diminuir é o Conshades mesmo. O que fecha é o que aumenta e o que abre é o que diminui a máscara. Outro ponto importante, se você apertar com o botão direito com o pincel selecionado, ele vai te dar essas configurações, esses controles de pincéis aqui. Então você pode mexer tanto no tamanho por aqui também, como a gente estava fazendo pelo atalho. Então 0% ele está macio e se eu aumentar para 100% ele vai ficar esse corte seco, né? Como se fosse se estivesse tirando ali sem suavidade nenhuma, não tem feather, né? Não tem difusão, não tem esse lance da suavidade. Não é isso que a gente quer nesse caso. Então eu vou vir aqui e vou tirar toda a dureza dele para ele ficar um pincel suave. E aí, importante, né? Selecionar a cor preta. Se ele tiver no branco ele vai mostrar e já está mostrando, não vai mudar em nada. Então usa o atalho X ou clica aqui na cor principal que está em primeiro plano e muda para preto. Eu uso bastante o atalho X, que ele alterna entre as duas cores, né? Então tem a cor primária e secundária aqui no cantinho. Então vou usar o preto aqui e vou esconder essa parte de cima. Eu quero deixar só a parte de baixo mostrando ali no fundo da interface. Vou habilitar a segunda. A segunda imagem que eu selecionei é essa mulher também aqui, meio rosa com azul. Então quero que apareça só o detalhe dos olhos dela aqui, meio olhando para baixo. Então, para não deixar essas pontas duras, eu vou basicamente suavizar todas as bordas dela. Então, mesma coisa, cliquei na camada de cima, que é referente a ela, vim na ferramenta pincel, preto está em primeiro plano ali nas cores. Eu vou até diminuir um pouco para não agredir, não tirar tanto. O tamanho do pincel influencia muito nisso, né? Ele muito grande ele vai agredir a maior parte da imagem e ele menor ele vai fazer efeito numa área menor, digamos, né? Então você vai passando ele em movimentos repetitivos até sentir que a imagem ficou difusa, né? Ela ficou esfumaçada aqui, ou seja, quando eu colocar outra imagem atrás, a troca entre elas não vai ficar essa linha dura, vai ficar suavizada. Mesma coisa aqui na parte de baixo. Vou sair pintando aqui até não conseguir ver onde ela começa e onde ela termina. E fora isso, a gente ainda vai mesclar elas depois, né? Usando os modos aqui, para ficar mais interessante ainda. Então, beleza. Adicionei a terceira imagem aqui, que é a imagem da moça, mesma coisa. Para a parte de baixo dela, pelo menos essa parte lateral aqui, eu vou deixar difusa também. E essa parte de cima. Só aparecer ela começando bem suave. Essa parte aqui, o que me interessou foi essas ondas, né? Essa malha meio 3D. Então, se eu selecionar a camada, tem essa ferramenta aqui de cima, não está mostrando, né? Mas ela tem a seleção automática, ela é um box que pode ser marcado ou desmarcado. E se você deixa ela marcada, qualquer coisa que você clica, automaticamente seleciona a camada. Isso pode atrapalhar você um pouco com o tempo, mas é do workflow de cada um deixar isso marcado ou não. Eu prefiro deixar desmarcado e aí eu aperto Ctrl e clico na imagem para me ter certeza, é um controle que eu tenho, né, no workflow aqui de que eu quero selecionar aquela imagem e eu não estou mexendo a posição de outra, porque se eu quiser mexer a posição de uma imagem e tiver o Auto Select ligado, a hora que você clicar para arrastar, se você não clicar em cima exatamente da imagem que você quer arrastar, ele vai ele vai mover a imagem sem você querer, isso pode te atrapalhar um pouco. Então eu vou jogar ela para baixo aqui, porque a outra imagem já está mais difundida. Ela tem as linhas duras ali, né, na lateral, dá para ver. Então eu vou suavizar isso aqui. Ela já começou a se misturar com a outra imagem, né? Já termina ali onde começa a outra. Mesma coisa aqui na borda, fazer a mesma coisa. Aqui tem essa outra imagem que é meio de um prédio. Eu vou deixar ela, não sei se eu vou deixar ela por cima ou por baixo ainda, porque já tem essas duas imagens aqui. Mas eu vou deixar ela aqui. Eu tinha pensado nessa linha ser meio que uma divisão, mas não sei se isso vai ficar bom. É muito teste, né? Então eu vou deixar aqui mostrando essa luz em cima e essa janela aqui na lateral, acho que vai ficar interessante. E a gente vai começar a brincar com os modos de mesclagem aqui do Photoshop já. Então aqui, achar alguma coisa que mostre um pouco dos dois. Esse luz direta ficou interessante, que mostra aqui a imagem de baixo, mostra a imagem de cima. Ainda mostra um pouco do prédio. Eu vou deixar ela, vou tirar um pouco da opacidade dela, deixar em 70% mais ou menos, 80%.
80% por enquanto, depois a gente pode vir a mudar também. E o que acontece aqui, para brincar com a opacidade, tem tanto esse controle aqui, que é esse campo de seleção que você pode vir alterar. Se você selecionar e colocar qualquer porcentagem, ele muda. E tem um atalho também, que se a camada está selecionada e você usa o teclado numérico dos números aqui, né? E digita rapidamente os números, ele vai seguir. Então se eu colocar 80 aqui, apertar o 8 e o 0 na sequência, ele já vai entender que é 80% de opacidade. Só da camada ter selecionada e eu apertar os números. Então isso também pode ser útil. Então eu vou deixar aqui em 80% por enquanto. E aqui embaixo eu queria usar essa imagem, que é uma imagem meio... Se eu tirar aqui isso aqui, ela é meio que uma estrada, né, em alta exposição, com as luzes do carro e tal. Mesma coisa, eu vou... isso aqui eu esqueci de tirar essas bordas duras dele. Não quero isso. Então tirei. Essa parte de baixo aqui, não sei se ele está ajudando ou atrapalhando, que deixou a imagem da moça aqui em 2 tons. Talvez eu tire um pouco, pelo menos um pouco assim, tá bom? E essa parte do neon aqui, vamos ver se a gente vai mesclar ela ou vai deixar assim. Aqui ela ficou muito clara. Tô achando que eu vou acabar deixando ela assim mesmo. Se você criar uma seleção, se você quiser ver onde as máscaras estão pegando, exatamente onde elas estão afetando a imagem, se você segura o botão Ctrl e clica aqui na máscara, ele vai criar uma seleção exatamente onde a máscara tá existindo ali, né? Tá afetando a imagem. E aí você consegue ter uma noção. Nesse caso eu vou deixar ela aqui por enquanto, desse jeito mesmo. Ela tá afetando essa imagem de baixo já, então eu vou trazer ela para baixo de tudo. Vou fazer assim com ela. Aí eu vou voltar nessa imagem aqui. Vou mexer para ela se fundir com a outra. Já virou uma coisa só aqui. Agora eu preciso voltar nessa imagem da moça. Na verdade essa é a imagem dos prédios. Pronto. Escondeu. Então as imagens já começaram a ficar coligadas, né? Já perde um pouco a noção de onde começa uma e termina a outra. E essa é a nossa intenção. Então, beleza, tem esse espaço aqui em cima que está vazio ainda. Então eu vou usar meu banco de imagem aqui, eu fiz uma coleção pensando em Cyberpunk. O que elas têm em comum, as imagens aqui são todas de banco gratuito, e o que elas têm em comum é que são imagens que tem geralmente essa cor, né? Azul e roxo, essa pegada, essa paleta que imprime um pouco essa atmosfera. Eu acho que eu vou usar esse pedaço de cidade aqui para fazer. Vou jogar para baixo de tudo, porque as coisas já estão meio conectadas ali. E vou deixar assim, só a varejinha dos prédios ali bem suave. Não dá para entender muita coisa e é bem isso que a gente quer mesmo. Agora a única coisa que está me incomodando por enquanto nessa fase inicial é que essa imagem aqui dá para perceber que a opacidade dela está meio baixa, né? Porque ela fica esmaecida. Então eu vou voltar para o 100 e vou usar ela mesclada com a foto de fundo aqui mesmo. Talvez se eu levar ela para baixo da mulher, melhora. Pô, já ficou 10. Já gosto bastante do resultado. Agora essa moça aqui, não sei se ela vai ficar aqui. Na verdade não, já está conectando o prédio com isso aqui. A única coisa que estão sem corte. Talvez se eu fizer um corte aqui já vai ajudar. Boa, misturou mais ainda. Essa mesma imagem aqui eu vou fazer uma difusão aqui. Boa. E essa aqui já não tem nenhuma ponta seca, como ela está embaixo de tudo e as imagens já tem máscara, ela já está meio de fundo. Então por enquanto eu gosto assim. Vou juntar tudo isso, vou agrupar. Criei um grupo chamado imagens de fundo. Eu vou desagrupar isso aqui. Agora eu vou procurar na minha pasta aqui, vou até jogar para cá para não atrapalhar. Algo que me soe uma textura para tentar unificar tudo isso. Costumo usar bastante isso aqui, que é uma textura meio old film, né? Meio ruído assim. Eu gosto, ela traz um aspecto legal. Sempre que for uma imagem assim, que ela tem fundo preto, e você quer usar só a parte branca ou a outra parte, né, que não seja a parte preta, é só você colocar ela e adicionar o modo de mesclagem divisão. Quando você coloca no divisão aqui, você vai ver que essas manchas brancas que ela tem ficam em cima da imagem e toda a parte preta some, né, como se fosse realmente um overlay, algo que vai ficar sobreposto ali. Então esse foi o intuito aqui.
Olha a diferença. Essas manchas brancas é essa parte aqui. Porque eu sinto que se eu deixar assim vai ser uma distração muito grande durante as aulas, durante os vídeos, né? E eu não queria que fosse. Então, uma opção é a gente mesclar tudo isso em um objeto inteligente, aplicar um blur aqui para ficar... vai dar para ver que tem algo no fundo, mas não vai ficar tão nítido. Acho que isso pode vir a ajudar. Então, uma opção é, para não perder essa colagem original, eu vou dar um Ctrl J nesse grupo, selecionei o grupo, dei um Ctrl J, e aí no segundo deles eu vou fazer um converter e objeto inteligente. Se tiver em inglês vai estar Converting Smart Object, alguma coisa assim. Então, só vim aqui e clicar. O que ele vai fazer? Ele vai fundir todas as imagens em uma só, mas de um jeito que fique editável ainda. Se eu der um duplo clique nessa camada, que tem esse ícone aqui específico, ele vai abrir uma outra parte com uma dimensão ajustada, que é o tamanho de todas as imagens juntas, né? Não é o tamanho da tela de pintura original, é o tamanho que todas as imagens juntas ocupam, e você vai conseguir editar, tirar, mexer na posição, elas estão todas aqui do mesmo modo que eu vou encontrar elas aqui. Eu vou não salvar porque não é isso que eu quero, mas aqui elas estão do mesmo jeito, né? Então, sempre que você quiser levar algo para o After ou unificar camadas sem perder necessariamente a possibilidade de editar elas mais para frente, use esse recurso do objeto inteligente, é muito bem-vindo. Aqui para aplicar os efeitos, né, é só vir aqui nessa janela superior, filtro, aí tem todas as categorias aqui, entre tornar nítido, tem ruído, a gente vai adicionar ruído depois, e o desfoque, que é muito usado, né? Tem distorção, que também a galera usa. Então eu vou tentar primeiro esse desfoque de caixa, que ele cria um desfoque mais uniforme, né? Talvez 2. E aqui só testando mesmo. O 3 ficou interessante já pra mim. 5 fica, acho que já perde um pouco dos detalhes que eu pelo menos quero preservar por enquanto. Tô achando que esse 3 aqui vai ser o suficiente por hora. Dá pra ver que tem coisa de fundo, não tá tudo nítido, né? Ficou mais unificado uma coisa da outra. Outra coisa que a gente pode vir a fazer aqui para deixar do nosso jeito, adicionar curvas. Curvas é uma maneira de ajustar o brilho e o contraste entre o branco e o preto, que é muito utilizado, e quando você domina as curvas você consegue resultados bem interessantes. Então aqui, basicamente, de forma bem resumida, essa parte de cima aqui, ela mexe com os highlights, né? Com as partes mais claras. Essa parte de baixo da linha, onde eu estou passando o mouse aqui, mexe com os tons escuros. Então aqui, e essa parte aqui, os meios tons, né? Então se eu vim aqui e aumentar, eu aumento todos os highlights, né? Aumento os realces da minha imagem. Não é isso que eu quero, talvez. Não sei se eu vou deixar para baixo ou para cima. Acho que eu vou tirar só um pouco aqui dos realces para não ficar com tanto brilho, né? E cansar a vista de quem está assistindo. E essa parte de baixo aqui que mexe com os tons escuros. Se eu subir, eu tiro um pouco de sombra. Se eu trazer, eu aumento o contraste da sombra. Então eu vou deixar aqui no meio termo. Vou tirar só um pouco para ganhar um pouco mais de contraste aqui nas partes escuras. E aqui é o meio tom. Então eu vou... Coloquei tudo meio para baixo aqui. E aí, se você quiser ver a diferença, é só vir aqui no ícone de olho da camada de ajuste e você vai ver a diferença. Foi algo sutil, mas para mim já melhorou aqui, já se aproximou mais do que eu gostaria. Outra coisa que pode vir a ser útil em inúmeros projetos é essa parte aqui de equilíbrio de cores. Ele te dá esse equilíbrio de cores de forma resumida, entre o ciano e o vermelho, entre o magenta e o verde, o amarelo e o azul. Então aqui eu posso puxar talvez para o azul, que é do meu interesse. O vermelho ficou legal também. Acho que eu vou até puxar para o vermelho. Então dei aqui um 13 mais para o vermelho. O rosa e verde não sei se eu vou mexer. Vou puxar bem de leve para o rosa aqui. Vou deixar um menos 6. E aqui entre o amarelo e o azul, vamos ver o que mais convém. O azul, né? Porque tem algumas coisas em azul que dá um realce. O amarelo não faz parte da paleta que eu quero chegar, então vou puxar para o azul. Então ficou essa configuração, vamos ver aqui a diferença. Algo sutil também, mas que para mim fez sentido, fez a diferença. Então eu vou manter. Salvem o projeto, isso é muito importante, eu não salvei até agora, então se tivesse dado qualquer bug do Photoshop e o Photoshop dá bug,
eu teria perdido tudo. Então vamos vir aqui, salvar na devida pasta.